Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para onde? Foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Ele disse: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Foram para onde, gente? Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Frase bem marcante, né? Não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas. As águas se dividiram. Olha o milagre aí. As águas fizeram o quê? Olha, se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. O rio Jordão se abriu, tá? Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: agora pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Glória a Deus. Continuo. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. O que Eliseu vai fazer? Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Você vê que Eliseu aqui
não demorou muito, né, para ver a comprovação de que ele estava com aquela unção. Onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Para terminar, vendo pois os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Os discípulos dobraram o joelho diante de Eliseu, e disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhe: enviai. Enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o quê? Não encontraram. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. Por que Eliseu disse que não fosses? Porque de fato o Senhor tinha levado. Coloca a mão assim na sua Bíblia, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Usa o teu servo, eu ouço a tua voz, abençoa a minha vida com esta palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? O que eu posso dizer para vocês diante desse texto muito conhecido? Onde podemos pontuar? Profeta Elias, o servo do Senhor, um homem que tinha uma vida santa. Elias não se casou, Elias se conservou puro, era um homem separado para o sacerdócio, não tinha medo de nada, era um homem que não tinha ambições, desejos pessoais, sonhos pessoais, não tinha. Era um homem que estava completamente focado em servir a Deus, e ponto. Então o Senhor, quando dava uma missão a Elias, e ele ia sem questionar. E o que eu devo pontuar antes de ir para Eliseu é que era um homem que tinha tanta unção e tanta certeza de que Deus era com ele, que orou para Deus fechar os céus e não chover, e depois orar para Deus mandar chuva e depois chover. E se formos entender assim, o homem manda em Deus? Vamos lá, pessoal, o homem manda em Deus? O homem manda aqui e Deus obedece lá? Mesmo que alguém diga: não, mas Elias disse que não ia chover, e depois disse que ia chover, e primeiro não choveu e depois não choveu, aconteceu mesmo como ele disse, então Deus obedeceu. Não, peraí. O homem não manda em nada. Quem manda é quem? Quem manda é Deus. Todos nós sabemos que Elias, sendo um homem de Deus, também passou por algumas lutas, e as lutas eram justamente o tempero de tudo isso, para que não subisse para a cabeça. Compreende? Se ele orava para que o filho da viúva ressuscitasse, para que a mulher prosperasse, e para que
não chovesse, e para que depois chovesse, e tudo ia acontecendo, então Deus fazia com que ele passasse por alguma prova, alguma tribulação, para que não subisse para quê? Para a cabeça, para sempre firmar assim: olha, ei, quem manda aqui sou eu, e você continua dependendo de mim. Então ele aprendeu isso, aprendeu e aprendeu bem. E o que nós vamos destacar aqui? É que quando esse homem ora, e ele fala para o mensageiro, dizer para o rei Acabe, que ele se adiante, ele se apresse na sua carruagem, porque Deus iria mandar chuva. Já havia uma seca de 3 anos e meio, e ele disse: mande que ele se adiante, porque vai chover. E estava um calor, o céu totalmente aberto, sem nenhuma perspectiva de tempo chuvoso, mas ele disse: vai chover. Glória a Deus, pessoal. Como que ele vai ser tão categórico? Como que ele vai mandar dizer ao mensageiro que diga para o rei Acabe, com tanta certeza de que mesmo um calor, um céu aberto, mas iria chover? A intimidade com Deus, a amizade com quem? Com Deus, em saber que Deus estava com ele, Deus falava com ele. Olha aqui para mim, pessoal, por favor. Assim como Moisés falava com Deus face a face, Elias também falava com Deus face a face. Mas deixa eu te explicar, face a face não é assim: vê como você está me vendo. Falar face a face é uma expressão como falar com Deus, ter intimidade com Deus. Consegue entender, pessoal? Não é ver. Ah, mas a Bíblia diz que Moisés viu a Deus. Não, Moisés não viu a face de Deus. O Senhor disse: olha, eu vou passar, Moisés, e quando eu passar você vai ver só a minha sombra, porque se você me ver você morre. Está explicado essa parte? Então falar face a face significa ter intimidade. Não é que está vendo a Deus, a face de Deus, vendo os olhos de Deus, vendo o nariz de Deus, vendo a boca de Deus. Não é isso. É falar, ter intimidade. Falar e o outro lá responder. Será que nós temos essa intimidade de falar com Deus e Ele falar com a gente? Voltemos para Elias. O homem tinha uma vida separada, o homem tinha uma vida de santificação, o homem tinha uma vida de renúncia, o homem tinha uma vida que não pensava nele mesmo, ele só pensava em agradar a quem? Então com isso Deus derramava uma unção, ou derramou uma unção poderosa sobre Elias, que não tinha derramado ainda sobre alguém antes. Embora Moisés tivesse tido aquela experiência, Noé, Enoque, Abraão, mas Elias foi diferente. É tanto que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, que até Eliseu e os outros companheiros, era quantos? 50, né? Viram. Então não foi uma coisa que Eliseu inventou. Olha, pessoal, o Elias me deu autoridade e ele foi arrebatado num carro de fogo, e eu estou falando aqui para vocês. Foi assim? Não, teve testemunhas. É forte ou não é? Teve testemunhas. Então agora vamos pontuar no homem em que foi testado. E é aqui que eu quero dizer para você que as circunstâncias
não pode mudar uma pessoa que está focada. Eu vou repetir: as circunstâncias da vida não podem mudar uma pessoa que está focada. Elias disse: vamos para Betel. Na verdade ele disse: vou para Betel. Fica aqui, não precisa você ir, eu irei. E o que Eliseu disse? O que Eliseu disse? Eu irei, assim como vive o Senhor, eu estarei do seu lado, eu não te deixarei. Mas já tem pessoas lá, Eliseu, para ajudar a obra. Escute, pessoal, porque eu vou falando aqui em termos. Elias era um homem que fazia a obra. Fazia o quê? Fazia a obra, ia para várias cidades, ia fazer a obra. Então onde ele ia, ele precisava de que pessoas apoiassem o trabalho. E Eliseu, fica aí, eu já tenho pessoas lá que podem fazer o serviço, ajudar. E Eliseu disse: não, eu vou, estarei do seu lado. Foram para Betel. Quando chegaram em Betel, os discípulos lá de Betel, que serviam a Elias, chegaram para Eliseu e disseram: você está aqui, Eliseu? Você sabe que o Senhor tomará Elias sobre a nossa cabeça? Então eles já sabiam. Sabiam? A palavra em texto não está declarando que Elias fez propaganda para si, dizendo: olha pessoal, eu terei o privilégio de ser tomado por Deus. A Bíblia não fala que Elias fez esse tipo de propaganda, mas que as pessoas souberam do plano que Deus tinha para com Elias, queria lhe levar. Então Elias estava querendo demonstrar para os seus discípulos o quê? Pessoal, daqui uns dias vocês não vão me ver mais, mas vocês vão continuar servindo a esse Deus, não a mim. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Elias quis testemunhar de uma forma diferente. Eu vou a Betel, eu vou atravessar o Jordão. Onde mais ele foi? Eu vou a Jericó, eu vou nesses lugares porque tem os discípulos, mas vou dizer a eles: vocês não vão me ver mais, mas vocês vão continuar nessa mesma fé. Como assim permanecer na mesma fé? Ora pessoal, para quem não sabe, Elias, esse grande homem de Deus, também se escondeu. Passou por uma fase difícil, porque Jezabel queria matá-lo. E o Senhor apareceu para ele, não no terremoto, não no fogo, mas apareceu para ele num vento tranquilo, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Desça, volte, eu sou contigo. Ah, mas mataram os meus amigos, seus profetas, só restou eu e querem também me matar. Expressou medo, mas o Senhor disse: desce, eu sou com você, eles não vão te tocar. Os primeiros 50 que chegaram disse: homem de Deus, por favor, o rei te chama. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti, o capitão, e os seus 50. Isso se repetiu. Deus de fato era com ele. Escute, por que se esconder? Porque teve medo. É algo que a gente pensa assim: peraí, mas um homem que tinha poder, abre aspas, unção, para fazer chover, de fazer chover fogo do céu e água também, e de ter que se esconder pela ameaça de uma mulher? É porque ele orava e em um pouco Deus fez silêncio. Disse aqui ainda há pouco que Deus quis testá-lo, ou para o próprio bem dele, para que não subisse para o quê? Para a cabeça, tal como aconteceu em Salomão.
Você sabe, né? Salomão pegou tudo pronto. Salomão nunca lutou uma batalha, nunca puxou uma espada. Pegou tudo pronto, de mão beijada. E qual foi o fim? Abandonou a fé e foi servir a outros deuses. Terminou de uma forma ruim. Muito bem. Então Elias foi provado e aprovado por Deus. E no momento em que ele chega em Jericó, os discípulos de Elias em Jericó dizem a mesma coisa. Eliseu, você sabia que o Senhor vai levar Elias por esses dias sobre as nossas cabeças? E Eliseu dizia: sei, calai-vos. Eliseu recebe uma palavra: fica aqui, não precisa você ir. É duro, pessoal, alguém ouvir, alguém que está focado e dizer assim: não precisa você ir, fica aqui. Não, mas eu quero, é o meu prazer, eu quero estar do seu lado, eu estou focado. Eliseu nunca tinha dito para Elias que ele gostaria de ter a unção dobrada de Elias. Eliseu foi um auxiliar de visão. Repito, Eliseu foi um servo, foi um auxiliar de visão o quê? Aberta. E de honrar o seu Senhor, de ser honesto ao seu Senhor, mas com uma visão extraordinária. Eu quero ser abençoado como o meu Senhor. Amém? Eu quero ser abençoado como Elias. E isso não é inveja, porque Eliseu sabia do voto que Elias tinha com Deus e da sua abnegação, da sua vida de sacrifício. E não era fácil viver uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Jesus disse para os discípulos: olhe, eu estou enviando vocês, mas eu quero dizer para vocês que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua. O que ele quis dizer? Eu estou enviando vocês, mas vocês não vão ter lugar certo, ou vocês não vão ter conforto. Vocês vão ter uma vida de renúncia para fazer a obra. Para fazer o que, gente? Para fazer a obra. Ah, é muito bom quem está aí sentado. Quem está aí sentadinho é muito bom, não é? Ter um homem de Deus para pregar a palavra, para orar por você, para te aconselhar, para se sacrificar por você. Então, quando a gente fala e prega, e eu insisto muito nessa tese, de a pessoa ser fiel a Deus, porque nós temos essa vida de fidelidade a Deus. Eu seria um hipócrita dizer para você: olha, gente, você tem que servir a Deus. Se eu não sirvo, seria um hipócrita, sim ou não? E não só o sirvo, mas também tenho uma vida de renúncia, porque enquanto vocês, muitas das vezes com direito, todo ser humano tem direito de desfrutar do melhor dessa terra. Enquanto você dorme, a gente ora. Enquanto você descansa, se alimenta, a gente jejuma. Enquanto você toma banho de praia, nós subimos ao monte. Enquanto você desfruta, a gente chora de joelho por vocês. É uma vida de renúncia. Você está me entendendo, pessoal? Muito bem. Então Elias tinha essa vida. E do outro lado tinha o Eliseu, que eu não posso chamar isso de inveja, mas ele viu que o seu Senhor era fiel a Deus, e viu como ele falava face a face com, e ele disse: eu também quero ter essa vida de renúncia, eu também quero ter essa bênção comigo. Só há um jeito, pessoal, de você receber
digamos assim, essa unção, posso dizer unção dobrada. Só há um jeito de você receber a unção dobrada, de você também ser um servo de Deus e que aprenda a renunciar à sua própria vontade. Eliseu, fica aqui, eu vou para Jericó, é longe, está quente, e eu já tenho quem me ajude lá, fica aí. Não, meu senhor, se o senhor sentir fome, eu vou sentir também. Se eu sentir sede, se o senhor sentir sede, eu também vou. Se o senhor sentir calor e sentir cansaço, eu também quero. Não vou me apartar. Foram para Jericó. De Jericó, Elias diz: agora eu vou atravessar o Jordão. Eliseu, fica aqui, não vai comigo. Era muito duro, sabe, pessoal? Se eu sou Eliseu e ouvi o meu Senhor dizer: não precisa você ir, fica aqui. O senhor não entendeu que o meu prazer é estar do seu lado? Eu vou. Aonde o senhor for, eu estarei. Elias não proibiu e disse: tá bom, mas se você quiser ficar, fica. Descansa, porque o Senhor vai me levar mesmo. Então fica aí. Eu tenho uma jornada grande, eu vou contigo. Gente, quando eles atravessam o Jordão, escute, o que é atravessar o Jordão? É o Rio Jordão. O Rio Jordão. A Bíblia diz que nessa ocasião comparou-se a mesma ocasião de Josué quando foi atravessar o Jordão. O Jordão, ele é um rio, hoje ele é um rio não muito extenso, mas na época de Josué e na época de Elias, o rio estava muito cheio e muito alto, tinham que atravessar. Então quando Elias foi atravessar o rio Jordão, ele pegou a capa dele e fez o quê? E olha quem está do lado. Quem está do lado? O Eliseu está do lado. E o Elias pega a capa e ele joga no rio Jordão, e o rio Jordão se abre, as correntezas ficam emparelhadas uma com a outra, de forma que os dois caminham por entre o rio a pé enxuto. Isso é forte demais. Então, Eliseu, se não tivesse acompanhado Elias, nunca que ia ver isso, não é verdade? Nunca que ia ter esse privilégio. E se formos trazer essa palavra para pontuar dentro das nossas vidas, Jesus nos deu autoridade, mas muitas das vezes o que falamos não acontece, porque é muito fácil dizer: o Senhor me deu autoridade para expulsar os demônios, eu expulso o demônio não sai. O Senhor me deu autoridade para orar os enfermos e eles ser curados, eu oro os enfermos e eles não são curados. É muito fácil dizer: o Senhor me deu autoridade, mas está faltando o quê? Está faltando essa pessoa que diz que recebeu a autoridade de Cristo, está vivendo de fato alinhado com a vontade de quem? De Cristo. Escuta isso: você quer ter de fato a autoridade de Cristo para falar e acontecer? Não que você mande em Deus, mas você exercer a autoridade que o Senhor te deu. Você vai junto com Ele aonde Ele vai? Você obedece a Ele quando Ele te dá uma missão? Porque Eliseu viveu isso na pele. Vou para Jericó, vou para Betel, vou atravessar o Jordão, estarei do seu lado. E aí quando o Elias disse: ô Eliseu, chegou a hora, o Senhor vai me levar, peça aí o que você quer. Elias, o meu pedido é que o Senhor dê-me unção dobrada do teu Espírito sobre mim.
Pensei que você ia pedir só unção, mas você pediu o quê? Por isso eu não esperava. Mas como você é um servo fiel, sempre do meu lado, nunca disse não, nunca questionou nada, sempre fiel, então te digo, Eliseu, se você estiver do meu lado, no momento em que eu for arrebatado, a minha capa vai cair e você vai tomar posse da mesma. Mas se você não estiver do meu lado, nada feito, esquece. Então veja, Eliseu já tinha uma história, uma caminhada de fidelidade, mas ele ainda teria que completar o percurso até que Elias fosse o quê? Tomado. Falamos para nós isso. Jesus ainda não voltou, mas já deixou a promessa. Quem sou eu? Quem é você? Ele já liberou a autoridade, ele já liberou a unção. Mas onde está essa autoridade? Onde está essa unção? Se eu sou senhor de mim mesmo. Como isso? Só haverá resultados desta autoridade se o Senhor vê em mim. Compreende, pessoal? Compreende, pessoal? Se o Senhor vê em mim, não merecimento, porque ninguém merece nada, mas se o Senhor vê em mim comprometimento com Ele, meu servo, eu vou te dar, não porque você merece, mas porque eu estou vendo comprometimento comigo. Você passou por um momento muito difícil, não vi você reclamar, vou te dar essa autoridade. Glória a Deus. O Senhor vai dizer: eu vi você passar uma luta muito grande por esses dias, não vi você reclamar de nada, vou te dar sim. Veja que Elias disse a Eliseu: se você estiver junto a mim no momento em que eu for tomado, a capa é sua, a autoridade, a unção é sua. Então eu quero declamar diante disso. O Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, mas pode ser que seja hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, enfim. Mas nós devemos estar preparados como se Ele fosse voltar agora. Nós temos que estar espertos como se Ele fosse voltar hoje à noite, ou daqui a algumas horas. Nós devemos deixar de ser servos murmuradores, reclamando, murmurando e até mesmo se chateando com Deus. Nós não podemos nos levar por isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O Senhor não disse: olha, depois que vocês me receberem na vida de vocês, a vida de vocês vão ser 1000 maravilhas. Ele disse isso, pessoal. Você que é curioso pelo cristianismo, não é um cristão, mas é um curioso, já vou dizendo isso para você: ser cristão não é um mar de rosa. Então veja aí se você quer ser mesmo cristão ou não. Mas ser cristão é imitar aquilo que Cristo fez. Você nunca viu Jesus reclamar de nada. Nós só encontramos um versículo que não é uma reclamação, mas ali é ele falando como homem, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele não está dizendo: eu não quero passar por isso. Senhor, veja outra pessoa, eu não quero. Ele fala isso? Não. Humildemente ele está dizendo: se for possível, Senhor, o Senhor anular isso que eu vou passar, mas se for a tua vontade, eu estou pronto. É o único versículo que, não é? Porque Jesus expressou ali
a dor de um ser humano, de dizer, vai ser difícil o que eu vou passar, mas se é a tua vontade, eu estou pronto, ou que assim seja. Então, minha gente, se o próprio Cristo aceitou, diz o apóstolo Paulo que Jesus desceu da sua glória para assumir a forma humana de servo, e como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ou seja, ele tinha até como dizer, não, eu não vou passar por isso, que outro vá no meu lugar. Ele aceitou. E aí lá em Filipenses diz que o Pai o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo o nome. Então quando Eliseu diz aos homens, calai-vos, você sabia, Eliseu, que o Senhor vai levar Elias por sobre a nossa cabeça? Sim, eu sei, calai-vos. Por que essa expressão seria dessa maneira, calai-vos? Ele estava focado, gente. Ele estava o quê? Focado. Eliseu não queria que nenhum tipo de emoção atrapalhasse o seu objetivo final, porque ele era apontado já como o próximo profeta, já que o Senhor ia levar quem? Isso já estava determinado. Olha, o Senhor vai levar Elias e o outro assume o lugar dele. Quem era o outro? Isso já estava escrito, ou isso já estava predeterminado. Disso ele já sabia. Só que Eliseu, ele teve uma visão extraordinária. Ele disse, Senhor, eu quero unção dobrada do espírito de Elias, da unção dele. E se você for ler o livro do 2 Reis, você vai ver o tanto de milagres que Deus fez pelas mãos de Eliseu, mais que o dobro do que aconteceu com Elias. Louvado seja quem? A Deus. Mas foi pelas mãos de quem? De Eliseu. Se você, depois você lê com calma o livro de 2 Reis, daqui em diante, do capítulo 2 em diante, o tanto de milagres que aconteceu no ministério de Eliseu foi muito mais do que Elias. Por quê, pessoal? Porque houve uma unção dobrada. E para terminar, quando a capa de Elias caiu no chão, Eliseu correu e pegou aquela capa, e diz o texto que ele fez o quê? Jogou aquela capa nas águas e disse aquela frase: aonde está o Deus de Elias? Ele não está dizendo, cadê o Deus de Eliseu? Ele continua humilde. Glória a Deus. Está me entendendo, pessoal? Elias não estava mais ali. Elias já tinha partido. Na verdade o Senhor já tinha levado. Mas ele continua dizendo, agora eu quero ver onde está o Deus de Elias. E quando ele jogou a capa, o rio Jordão foi aberto. Aquelas pessoas que viram, porque as pessoas viram também, viram aquele acontecimento, dobraram seus joelhos perante a Eliseu, e todos eles então concordaram que Eliseu tinha sido consagrado, podemos dizer assim, né? Consagrado com uma unção extraordinária do que tinha na vida de Elias. Então o povo agora passou a respeitar a Eliseu, não como auxiliar, mas agora como profeta. Eliseu, eis o profeta da nossa época. E aquele povo passou a respeitar. Então, minha gente, quando Eliseu chega na casa da viúva e diz, olha, não precisa você ter medo, porque eu te sou enviado, você vai prosperar. E ela prosperou. Então é intimidade, falar com Deus face a face. Todos nós queremos ter essa alegria. E de fato, a palavra de Deus diz que o véu
foi rasgado e todos nós temos acesso a quem? A Deus, ou seja, podemos falar. Você pode falar com Deus. A questão agora é se Ele vai te ouvir, não é? Falar você pode falar, mas será que você tem sido como Eliseu? Você está firme? Domingo passado, se não me falha a memória, ou foi quarta-feira que eu preguei no programa de televisão, não lembro agora, que eu falei sobre Josué, servo de Moisés. Moisés subia ao monte para falar com Deus, e Josué não se apartava da tenda. Não importava quanto tempo Moisés ficaria fora da tenda, mas Josué não saía da tenda. Ou seja, porque seria fácil, olha, Moisés não está aqui, então eu vou dar uma saída. Ele não fazia isso. Mesmo Moisés não estando ali, ele estava sempre ali, na tenda. O que eu estou querendo dizer para você? Que nós devemos ser fiéis a Deus, patrão, familiar, amigo. Alguém possa não estar vendo, mas sim, tem alguém vendo. E quem é que está vendo? Quem é, gente? O soberano Deus vê todas as coisas. Então acabou que Deus mandou Moisés chamar Josué e ungir ele como o sacerdote, não é? E passar o cajado para ele. Da mesma maneira, o Senhor confirmou a unção na vida de Eliseu, por conta de que Eliseu era um servo o que, gente? Fiel. Concluo a palavra. O Senhor já liberou a unção, o Senhor já liberou a promessa, o Senhor já liberou a autoridade para nós. Resta saber se nós estamos junto à tenda, resta saber se nós estamos junto a Ele, resta saber se as circunstâncias vão nos mudar ou não. Porque se vem o desemprego, ou uma doença, ou uma notícia ruim, diz, olha, eu estou muito chateado e agora eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada. As circunstâncias te mudou, né? As circunstâncias te mudou. Outra coisa é alguém que possa vir a tempestade que for, mas ela jamais vai o que, gente? Se apartar, se desviar. Compreende, pessoal, o que eu estou falando? Independente do que acontecer, infelizmente aconteceu uma tragédia, ou alguma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, doloroso, mas isso não vai me afastar da presença de Deus. Portanto, o Senhor vai estabelecer na vida desse servo a unção dobrada, a autoridade, a salvação, a honra. Glória a Deus, pessoal. Mas é que muitas das vezes a gente quer receber sem fazer nenhum tipo de esforço. O problema está aí. Nós queremos receber tudo de mão beijada, mas não queremos ser fiéis, não queremos honrar, não queremos respeitar, não queremos estar ali firme. Então veja você, quem é você nessa palavra? O Senhor quer confirmar esta unção dobrada em você, para quando você estender a sua mão, seja um manto, ou seja a mão, ou o pé, ou mesmo a voz, o sentido que você determinar acontece, porque você não está mandando em Deus, você está exercendo a autoridade que Ele te deu. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica Jesus bem forte.